Senhor, Papai do Senhor, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, né? Estamos aqui reunidos para falar do que nós ia falar, né? No vídeo anterior nós estávamos falando que nós ia falar de rumores de guerras, nós ia falar do final dos tempos, né? Coisas que está acontecendo pelo mundo afora. Se você não é inscrito no nosso canal, é um canal bem humilde, é um canal bem simples. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal de salvação, fazer parte do nosso grupo de membros, né? Onde falamos da palavra de Deus. Tem muitos que têm falado do amor de Deus através do YouTube. É uma oportunidade que nós temos de poder se expressar e de poder fazer a obra do Senhor. Sabemos que ela está muito carente nos tempos de hoje. E eu quero deixar bem frisado que nós estamos vendo pela televisão. Eu não tenho tido tempo de estar vendo na televisão o que tem acontecido, como diz a Bíblia, rumores de guerras, né? A Bíblia fala de rumores de guerras, a Bíblia fala de pestes, a Bíblia fala de fome. A gente vê que nossos irmãos na África, muitos deles estão sendo queimados, estão morrendo. Eles amarram aqueles cristãos num pneu e está com fogo no pneu e a pessoa é queimada vivo, né? Por não negar a Cristo. E aqui no Brasil nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho. Por mais que muitas pessoas não aceitem o Evangelho, nós vemos nossos filhos que nós temos de instruir no caminho do Senhor. A Bíblia fala, instrui o menino no caminho que deve seguir. Porque quando ele crescer, ele vai trilhar os caminhos do Senhor. Mas se os nossos filhos não trilhar o caminho do Senhor como nós estamos trilhando hoje, não foi por falta de Bíblia. Porque se nós não ensinamos a Bíblia, em vez de nós dar a Bíblia para os nossos filhos, ensinar a palavra, nós ensinamos nossos filhos a ser como as pessoas do mundo. Nós já queremos dar celular, nossos filhos ficam jogando joguinho, ficam vendo coisas pornográficas, ficam vendo filmes, coisas que é fora da ética, fora daquilo que Deus quer que nossos filhos aprendam. E depois nossos filhos entram no caminho das drogas. Eu falei sobre drogas no vídeo antepassado. Por isso que o seu like, o seu compartilhamento é muito importante para o crescimento do canal. Por mais que este quarto aqui tenha sido um encontro, né? Muitas das vezes nós fazemos vídeos em outros lugares, mas nós estamos fazendo, a maioria dos vídeos nós fazemos aqui, aleluia, no quarto da minha casa, onde aqui pode ser futuramente um estúdio, pode ser que o Senhor prepare um estúdio. Mas eu quero frisar Mateus 24, nós também podemos encontrar lá em Lucas capítulo 21, vai dizer o princípio das dores, né? Que é tradução diferente, né? Que quando ali no versículo 16 fala, e vocês serão entregues até os seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês, e pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Então a Bíblia fala, se nós perseverar até o fim, nós seremos salvos. Mas para isso nós precisamos ter fé, nós precisamos crer, nós precisamos acreditar. A fé sem obra, ela é morta, ela se torna morta, porque o Senhor fala em Apocalipse 3, eis, eu conheço as tuas obras, eis que sei as tuas obras, eis que diante de ti colocarei uma porta aberta, né? Nós podemos ver que essa porta que o Senhor muitas das vezes fala, não são portas simplesmente portas de emprego, nós podemos entender como uma porta de emprego, como uma porta de uma causa na justiça, uma causa ganha, mas nós entendemos essa porta como porta de vitória na nossa vida. Que nós possamos entender que o Senhor tem grandes coisas para fazer na nossa vida. A fé é um firme fundamento das coisas que não se vê. E nós temos que crer, nós temos que acreditar que se hoje não foi bom, amanhã vai ser melhor. Mas basta nós crer, nós acreditar no sobrenatural de Deus. Nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho. E essa é a oportunidade que nós estamos tendo, de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas. Eu não tenho totalmente o conhecimento que muitos têm de pregar a palavra. Muitos que têm condições financeiras de poder fazer a obra, mas não fazem. Estão se estribando nos seus próprios entendimentos. Aprenderam tanta coisa, mas não praticam nada. Não vivem nada daquilo que era verdadeiramente para fazer. Porque enquanto muitos estão perecendo por falta de conhecimento, outros com conhecimento estão arrotando santidade. Porque estão se achando melhor do que os outros. Em vez de eles pegar, sentar e ensinar, doutrinar não. Estão fazendo pelas suas próprias concupiscências. A palavra diz que isso é abominação. São pessoas que têm um entendimento, têm um conhecimento, mas em vez de fazer a obra não fazem. Estão se beneficiando si próprio, comprando casas, comprando carros. E esse dinheiro que era para ser para uma causa justa está sendo para benefícios próprios. E pessoas que realmente precisam de uma cesta básica, de algo, as pessoas não têm. Mas como eu ia falar de guerras, de rumores de guerras, nós estamos vendo aí conflitos entre Estados Unidos e Irã, onde também Israel, Rússia, outros países como Líbano, como Síria, né, estão tudo naquele globo ali, todos naquela área ali,
se guerreando, né? Então já é um rumor de guerra. Nós vemos aqui na América do Sul a Bolívia, o Chile, a própria Venezuela, né? Muitos têm entrado pelas fronteiras do Brasil, fugindo dos conflitos, né, militares dos seus países, né? E o Brasil está sendo porta de refúgio para essas pessoas. Por isso que eu falo, há rumores de guerras. Guerra já tem no nosso país. Por ter muito partido político, há muitas guerras entre eles. Há muita discórdia. Há muitas promessas que não são cumpridas como deveriam ser cumpridas. Por isso que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no outro homem. Muitos têm confiado em carros e cavalos, e isso tem feito com que não chegue onde Deus quer. Nós podemos tirar outra conclusão de final dos tempos e rumores de guerras. Em Timóteo capítulo 4, a Bíblia vai dizer que no final dos tempos haveriam dias trabalhosos, onde, aleluia, apareceriam homens mais amantes de si mesmo, mais amantes dos delitos que amantes das coisas de Deus. Homens que são soberbos, gananciosos, avarentos, presunçosos. Homens que só se preocupam com a sua situação financeira, mas não se preocupam com o que está ao seu redor. Não conseguem mais agradecer a Deus, ou nem sequer conhece a Deus ou conheceu a Deus como nós conhecemos. Nós temos a oportunidade de estar se expressando, por mais que são 48 pessoas que vê este vídeo, ou de repente através desse vídeo outras virão esse vídeo, mas isso é o ser humano que tem a capacidade de ajudar o outro, o ser humano que pode fazer a palavra ir além daquilo que ela pode ir para as pessoas, entende? Então a palavra de Deus é assim, a palavra de Deus ela pode fazer com que outras pessoas elas passem a conhecer a Bíblia, como nós conhecemos. Mas para isso nós temos que pregar a verdade, nós temos que ensinar a verdade como ela tem que ser ensinada para as pessoas. Hoje eu tenho meu filho aqui, e o caminho que eu quero para ele é um caminho de paz, é um caminho bom. Ele está começando a compreender, vai fazer 5 anos agora, dia 9 de fevereiro. Ele nasceu em 2015. Na época dele, a geração já estava se perdendo. Hoje a geração já não quer mais nada de Deus. As pessoas não querem Deus. Não querem a porta estreita. As pessoas querem escolher a porta larga, que maior é a porta que leva à perdição. E esta é a perdição que as pessoas estão escolhendo este caminho. Agora, os rumores de guerra, nós vemos os conflitos, nós vemos terroristas, nós vemos o nosso Brasil, guerra de facções no Rio de Janeiro, né? Nós vemos São Paulo, nós vemos o crime, como que o crime cresceu de uma tal maneira. Mas a culpa é dos criminosos? Não, a culpa é do governo. O governo tem totalmente a culpa por não saber melhorar a educação, melhorar os postos de trabalho para as pessoas, né? Faz cada vez mais o mercado de trabalho competitivo, em vez de ser abrangente, as pessoas todas poder trabalhar, poder ter a sua porta de trabalho, mas não, o governo não joga fácil para as pessoas, só piora a situação. Na época de eleição, muitas promessas, mas depois a carne aumenta, depois a gasolina aumenta, e cada vez mais isso vai gerando conflito entre as pessoas. Aí isso vai gerando rumores de guerra, porque as pessoas vão sair nas ruas para protestar novamente, como foi nos outros governos, onde ficou a greve dos caminhoneiros, foi greve daquilo, greve disso, porque as pessoas não aguentam mais, mas as pessoas elas acabam criando uma expectativa quando entra alguém diferente. Aí vai surgir o quê? Rumores de guerras, quando tudo vier a dar errado. De repente eu não tenho as palavras certas para poder expressar com vocês, mas aquilo que eu expresso aqui é o conhecimento para que as pessoas venham conhecer a verdade. É que através da Bíblia nós podemos tirar um entendimento diferente. De repente estou eu falando aqui, mas você está do outro lado escutando, e de repente você está vendo alguma coisa que está servindo para você. Então a gente temos que evitar o quê? Conflitos, evitar contenda. Contenda, ela gera rumores de guerra. Guerra não é simplesmente, somente pessoas guerrear com armas, não. Guerras, tudo pode ser uma guerra. Dentro de casa pode virar uma guerra. Dentro do seu trabalho pode virar uma guerra. O rumor de guerra pode ser surgido em ambas as partes. Se nós não vigiar, não manter cautela, como diz a palavra, acautelai-vos que ninguém vos engane. Deixar um versículo frisado também, né? No livro de Mateus, que também fala sobre o princípio das dores, fala sobre as tribulações, fala sobre as guerras, né? Que fala ali no Mateus 13:14, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Olha, o fim é uma coisa que já é anunciado desde os nossos antepassados. E as pessoas falam, mas desde aquela época anunciam a vinda do Senhor e até agora nada. Não, mas a palavra precisa se cumprir. E ela está se cumprindo. O que vai gerar guerra entre nação contra nação é os falsos profetas que eles têm
dilubriado a mente das pessoas, ele tem falado coisas que não é verdade. Se nós conhecemos o nosso Senhor, nós sabemos que nós chamamos de Jesus, e nós expulsamos demônios em nome de Jesus, por que nós vamos expulsar demônios em nome de outras pessoas em nome de outros que nós não conhecemos? Onde pessoas têm retorcido a palavra de Deus, e tem pessoas que têm acreditado nisso, porque não tem o Espírito de Deus. Porque aquele que tem o Espírito de Deus, ele não vai se enganar. Ele não vai deixar se levar simplesmente por essas pessoas que não pregam a verdade. E isso também gera rumores de guerra. Então nós estamos dando uma explicação de como gera conflitos, como pode ser evitado. A Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Se nós iramos, se nós deixar a ira atingir, abalar o nosso emocional, o nosso consciente, nós vamos acabar entrando em conflito e vamos acabar gerando guerra. Então, às vezes, vai deixar de ser rumor, porque vai acontecer. E não tem como evitar. Nós vemos os Estados Unidos atacou o Irã. E o Irã devolveu atacando uma base militar. E isso é só o começo do que fala uma terceira guerra mundial. Isso é o quê? Um rumor de guerra. Porque desde quando Jesus veio a esta terra, já aconteceu a Primeira Guerra, aconteceu a Guerra Fria, aconteceu a Segunda Guerra Mundial, onde foi o Holocausto. Então aconteceu diversas guerras. E sempre aconteceram guerras. Bem antes de Jesus vir, já havia guerras. O povo de Israel, para tomar a terra prometida, o povo teve que entrar por 33 reinos. Então o povo teve que guerrear para herdar a terra que Deus prometeu a eles. Não foi fácil eles entrar para a terra prometida. Como não está sendo fácil nós caminhar e trilhar um caminho que diz o caminho de paz. Um caminho que leva a gente junto à Nova Jerusalém. Yeshua é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não crê nessas heresias de pessoas que dizem que não é. O nome de Jesus é um nome pagão. Não crê nisso. Não crê nessas coisas. Não crê que Deus, o Criador, Ele vai deixar essas pessoas crescerem como tem crescido, não. Vai chegar uma hora que Deus vai colocar tuas mãos. E onde Deus coloca a mão, Deus fala: ainda que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43:13. Quando Deus opera, não tem como ninguém fazer nada. Mas, irmãos, eu passei um pouco, daquilo que eu tenho falado todos os dias. É o único dia que tem como eu falar, da paz de Deus. É domingo, Trabalho todos os dias, mais um vídeo para vocês. Se todo domingo eu fazer um vídeo e mandar para vocês, vai ser uma benção. Pretendo melhorar muito, as minhas conclusões, para que elas não venham gerar discórdia, não venham gerar entendimentos contrários, não venham gerar dúvidas, mas que venham ser esclarecidas entre mim e entre você, nós possamos conversar, E eu agradeço o apoio que vocês têm dado à minha pessoa para que este canal venha crescer e venha continuar nessa humildade, porque sem humildade nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então desejo a paz do Senhor a todos, um bom domingo e um bom começo de semana.